Capítulo 8. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em união com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em união com Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. O que a lei era incapaz de fazer, visto que era fraca por causa da carne, Deus fez por enviar o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa para eliminar o pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, mas fixar a mente no Espírito significa vida e paz. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus. De fato, nem pode estar. De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus realmente mora em vocês. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em união com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, se o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos mora em vocês, aquele que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito dele, que mora em vocês. Assim, irmãos, estamos sob obrigação, mas não para com a carne, ou seja, para viver de acordo com a carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão. Mas, se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como filhos. E é por meio desse espírito que clamamos: Abba, Pai! O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Portanto, eu considero os sofrimentos da época atual como não sendo nada em comparação com a glória que será revelada em nós. Pois a criação está esperando com viva expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Não somente isso, mas também nós mesmos, que temos as primícias, isto é, o Espírito, sim, nós mesmos gememos em nosso íntimo, ao passo que esperamos ansiosamente a adoção como filhos, sermos livrados do nosso corpo por meio de resgate. Pois fomos salvos nessa esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como uma pessoa pode esperar por uma coisa que ela vê? Mas, se esperamos por aquilo que não vemos, continuamos a aguardar com viva expectativa e perseverança. Do mesmo modo, o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos santos em harmonia com a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus faz com que todas as suas obras cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles a quem ele primeiro deu consideração, a esses também predeterminou que fossem modelados à imagem do seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predeterminou, também chamou, e aos que chamou, também declarou justos. Finalmente,
Aos que ele declarou justos, também glorificou. O que diremos então sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Visto que ele nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que, junto com ele, não nos dará também bondosamente todas as outras coisas? Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os declara justos. Quem os condenará? Cristo Jesus é aquele que morreu, e ainda mais, é aquele que foi levantado, aquele que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Cristo? Será tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: por tua causa, o dia inteiro somos entregues à morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao abate. Pelo contrário, em todas essas coisas saímos completamente vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.